Você não seria um nome mais conhecido para o governo do Estado? Para o governo do Estado, olha, a gente não eu pessoalmente e o partido não batemos o martelo em relação ao meu destino, né? Quer dizer que você pode ser um pré-candidato ao governo do Estado? Olha, eu tenho os três requisitos necessários, né? Eu estou em pleno gozo dos meus direitos políticos, eu vou fazer 30 anos e eu tenho um partido político. Então, a possibilidade de disputar o governo do Estado, e ainda mais, se o Tarcísio sai para presidente, a disputa para o governo do Estado de São Paulo está aberta. Não tem ninguém que naturalmente vá capitalizar. Eu duvido até que o vice dele, em assumindo o governo do Estado, vá disputar a reeleição. Porque é um vice que ninguém conhece. Qual que é o nome do vice do Tarcísio? Ninguém sabe quem é. Então, é uma possibilidade. Eu fiquei com a impressão de que se Tarcísio sair para a presidência, você sai para o governo do Estado. Então, eu fiquei com a impressão de que eu posso estar conversando já com um pré-candidato ao governo do Estado. Quais são os principais problemas de São Paulo hoje? Me dá 3 em ordens de... Olha, calma, Mara. Essa sua dedução, esse silogismo que você fez aí, não é uma fatalidade, né? O Tarcísio vai... Mas é possível. É possível. Agora, eu vou colocar primeiro segurança pública. Segurança pública é o principal problema do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. E eu acho que é inegável que a gente precisa ter uma política. Primeiro, existe uma dificuldade muito grande por causa de Brasília, né? Tem 2 projetos que eu aprovei no plenário da Câmara que estão parados no Senado agora. Um é prisão preventiva em caso de crime hediondo, roubo ou filiação à milícia ou facção criminosa. O caso, eu acho que é do Rio até, do sujeito que teve 86 passagens e aí ele foi solto pela 6ª vez, aí ele ficou com a passagem 87 e depois foi solto pela 7ª, isso é absolutamente inaceitável. Isso não acontece em país sério, né? Você foi pego em flagrante, você vai responder preso, porque já é flagrante, você foi pego cometendo crime. Não tem que ter toda a produção de provas para chegar à conclusão de que você é culpado. Você já está com a sua presunção de inocência mitigada e você vai responder preso preventivamente. Só isso, assim, já seria um avanço grotesco em segurança pública. E o outro é aumento de pena para furto, roubo e receptação. E receptação eu acho mais importante porque é um crime que tem uma pena muito baixa, porque não tem violência nem grave ameaça, mas é o principal elo econômico do crime, do furto e do roubo. Por quê? Se eu vou roubar o seu celular, Mara, aqui agora, pátio do celular, mano, e eu não tenho onde escoar, eu não tenho para onde vender, eu não tenho quem faça a receptação para depois comercializar, não faz sentido eu roubar, porque depois eu não vou conseguir vender sozinho, e não é nem prático eu ser o assaltante e o vendedor ao mesmo tempo. Da mesma maneira o furto. Mas, deputado, você não roubou meu celular, mas roubaram meu celular no mês passado, aliás, ali no coração da segurança pública do governo, em frente à Rota, em frente ao batalhão da Polícia Militar, em frente à GCM. E o que fizeram no celular, tudo bem, devem ter vendido e tal, mas a principal coisa é porque entraram nas minhas contas e transferiram os recursos para uma conta de uma empresa de bets em Balneário Camboriú. Ou seja, a questão da violência e do crime, eu acho que ela está hoje além da questão. Eu concordo com você em relação à receptação, ela está além da receptação. Sim, claro. E o crime organizado hoje tem uma representação no Congresso Nacional. Perfeitamente. Como é que se combate isso? Olha, acho que primeiro você precisa ter o comando, né? Se você tem um governo do Estado, se você tem a presidência da República, você tem condições de fazer o enfrentamento dos representantes do crime organizado no Congresso, no Ministério Público e no Judiciário. Porque o PCC tem cursinho hoje, né? Você faz o cursinho do PCC, passa no concurso de promotor, passa no concurso de juiz, e você é um sujeito financiado pelo PCC, a divisão das gravatas dele, né? Tem a divisão dos jalecos, que são os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos que fazem um atendimento, né, para o traficante que é ferido em combate, das gravatas, a nova central que o Ministério Público de São Paulo descobriu, que é das reivindicações, então é das ONGs que promovem as campanhas de melhorias das condições no cárcere, que participaram da formulação do Plano Pena Justa, que tiveram a reunião no Ministério da Justiça, que fizeram um documentário na Netflix, né, chamado O Grito, com participação inclusive de ministro do Supremo, para fazer propaganda contra juiz, promotor e policial que combate o crime organizado. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o principal ponto a ser combatido, porque esse é um discurso falacioso também,
de dizer, não, crime organizado é tráfico, é lavagem de dinheiro, o roubo e o furto não são coisas aceitas pelo crime organizado. Porque se um cara furta e rouba, ele vai no tribunal do crime e ele vai ser morto. Se ele faz isso no território comandado pela facção. Agora, quando ele desce a pista, tá liberado. Não só tá liberado, tem a taxa de administração do crime, que é a parcela daquilo que foi roubado. Então, que inclusive é a tese macro que a gente defende de declaração de guerra ao crime organizado. E literalmente uma guerra. E a gente sempre precisa reforçar isso, porque políticos brasileiros sempre utilizaram o termo guerra de maneira retórica. Mas o que a gente quer, de fato, tratar criminosos faccionados como inimigos estrangeiros, como se o Paraguai decidisse pegar o seu exército e invadir o território brasileiro. Por quê? Eles são, de fato, um Estado paralelo. Eles têm bandeira, eles têm hino, eles têm exército, eles têm lei, eles têm tribunal. E têm territórios que eles comandam. Então é como se tivesse, de fato, um inimigo estrangeiro nos invadindo. E se nós estamos em guerra, o soldado inimigo, ou ele vai ser preso, ou ele vai ser morto. Ele não vai passar pelo devido processo legal. É o que a gente tem defendido do direito penal do inimigo. Você não vai ser só julgado pelos seus crimes, pelas suas condutas, mas pelo fato de você ser filiado a uma facção criminosa em que você... Não é que você cometeu um erro e aí você precisa ser punido pelo Estado. A punição prevista pelo Estado já é algo que entra no seu cálculo, porque a lei que você segue não é a lei prevista no nosso Código Penal, na nossa Constituição, é a lei do crime. Então você é um invasor estrangeiro, né? Segundo problema, saúde. Você pediu 3. Não, exatamente. Eu ia falar, a culpa é totalmente sua. Quais são os outros dois? É exatamente isso que eu ia pedir. Quais são os outros dois? O segundo problema é saúde, né? A gente tem um sistema que é absolutamente irracional. Os hospitais públicos, primeiro, a tabela SUS é uma piada, né? Muita gente fala viva o SUS, que é uma maravilha, mas fazem milagre no SUS. O SUS vive basicamente de caridade privada. Não é Falta dinheiro ao SUS. Não só. Falta avaliação de qualidade e pagamento por qualidade. Porque hoje o SUS remunera por quantidade de procedimento. Então o que interessa é ir fazendo de qualquer jeito. Quanto mais eu fizer, mais eu vou ganhar. Mas mesmo quanto mais você fizer, mais você vai ganhar uma parcela do que de fato custa aquele procedimento. Então, acho que o primeiro ponto é a atenção primária, a saúde básica é o mais precário do SUS. Porque quando a gente entra na média alta complexidade, nós temos, pelo menos no estado de São Paulo, nós temos bons cirurgiões, bons equipamentos, gente que é de referência nas suas áreas. O problema da média alta complexidade é fila. E o problema da fila é porque não foi tratado na base, não foi tratado na ponta, né? E outra coisa, o SUS ele foi pensado como uma pirâmide da baixa complexidade e subindo para média e para alta. E isso foi pensado, é muito mal executado, porque a base é horrorosa, a gente não tem nada de saúde da família, a gente não tem nada muito precário, a prevenção, né? Que é a regra de país desenvolvido, e tem que ser aqui também, porque o número de idosos vai ultrapassar o de jovens em 26. Então, assim, ou a gente revê esse sistema, ou a gente vai quebrar mais. E a saúde básica é a obrigação do Estado. É a obrigação das prefeituras, mas se o Estado não fizer esse auxílio, principalmente técnico, para as prefeituras, vai tudo para média e alta complexidade. Mas o que eu estava falando da pirâmide do SUS, ela é pensada de baixo para cima, mas ela não é pensada de cima para baixo. Então, por exemplo, eu estava no INCOR, né, em que chega uma pessoa que está com um problema que não é tão complexo a ponto de precisar ser tratado no INCOR. Mas depois que o cara chega lá, como é que faz para mandar ele para uma complexidade menor? Não tem esse meio, não tem essa lei, não tem esse instrumento administrativo para se fazer isso. E o outro ponto, não existe a remuneração por qualidade, nem por produtividade, né? O hospital tem que ser mais remunerado e mais premiado quando ele consegue atender o máximo número de pessoas com o menor custo possível, com a maior qualidade possível. Essa avaliação não é feita, a gente faz uma avaliação de volume aqui. Mesmo com a tabela SUS que foi implementada pelo governo do estado, a tabela paulista, que foi um grande avanço, ainda assim não existe avaliação de qualidade. E outro ponto, que acontece para a saúde, mas acontece para todo o resto. Ninguém é responsabilizado por desastres na saúde ou por maus indicadores. Se eu entro com uma mortalidade infantil de X e eu saio sendo secretário de saúde com uma mortalidade infantil de 4X, eu não perco direito político, eu não pago multa, não acontece nada. A incompetência aqui não é... Aqui, malemar, a corrupção é punida. A incompetência, então, zero. Então, eu não tenho dúvida de que esse é um dos principais problemas. E terceiro problema que eu colocaria é a assistência. A gente nunca teve tanto morador de rua. E tão pouca solução voltada para o morador de rua se reintegrar na sociedade, trabalhar e ter independência E ter moradia? Ter moradia.
E aí entra num enfrentamento que poucas pessoas têm coragem de fazer. Por quê? Durante a minha pré-campanha à Prefeitura de São Paulo, por várias vezes eu ia, né, falar com moradores de rua para saber, beleza, tem um abrigo, tem vaga no abrigo, por que você não vai? E aí tinha um ponto, não posso levar o meu carrinho para deixar minhas coisas lá. Aí a prefeitura mudou isso, pode levar o carrinho. Não posso levar meu cachorro. Falando, beleza, no seu lugar também eu mandaria o abrigo se lascar e ficaria com o meu cachorro. Aí alguns abrigos permitiram o cachorro. Aí resolveu as duas queixas legítimas, as duas primeiras queixas legítimas. Aí passou para um terceiro nível que eu falei, agora, gente, não tem o que fazer. Porque eu não posso beber, eu não posso usar droga. Eu falei, gente, aí você tá querendo demais. Ou a gente defende uma política forte, que é o contrário do que o governo federal está fazendo. O que o governo federal pode fazer para acabar com procedimentos remunerados pelo SUS de internação psiquiátrica e de hospitais psiquiátricos assim, é uma tragédia. O número de ansiosos, depressivos e suicidas só aumenta. E o governo vai no sentido contrário de, em vez de fortalecer o hospital psiquiátrico, dizer que todo hospital psiquiátrico é Barbacena, quando é justamente o contrário. Você vai no Bairral, que é o maior hospital psiquiátrico da América Latina, em Itapira, desde da elite do ator da Globo é tratado lá, porque eles atendem privado, até o cara da Cracolândia. E é um lugar maravilhoso, é um lugar que você moraria. É uma chácara enorme, com quadra, com piscina, com plantações, com banda de música. Não é Barbacena, é o contrário. Mas o governo tem essa mentalidade, porque a política antimanicomial tem que ser absoluta, não pode ter hospital psiquiátrico, vai todo mundo pro CAPS, tratamento ambulatorial. Que é a loucura que levou também a mudança na resolução do CNJ, que queria acabar com o hospital psiquiátrico de custódia. Então, o Chico Picadinho pode sair, o maníaco do parque pode sair, o canibal de Brasília que matou a namorada, depois arrancou o coração dela e comeu, ele pode sair. Porque a gente não pode ter hospital psiquiátrico de custódia. Esses maníacos têm que ser tratados no SUS, no tratamento ambulatorial. Eu falei, porra, gente, vocês estão loucos? O que é meio irônico, né? Eu perguntar para quem tá contra o hospital psiquiátrico se eles são loucos, mas não dá pra gente ter esse tratamento. A gente precisa da internação compulsória, a gente precisa ter um endurecimento de internação compulsória. Não dá pro médico psiquiatra que dá um laudo dizendo que o sujeito de fato está descontrolado, que ele já não responde por si, depois ser preso pelo Ministério Público porque está violando direitos humanos. Deputado, eu tô com a impressão de que você estudou muitos problemas desse estado e que eu acho que você está só esperando o governador dizer que não vai sair para você sair. Pode ser uma impressão errada, mas você estudou bastante. Mas aí é da minha natureza, né? Eu sempre fui o nerd excluído. Muito obrigada. Obrigado. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.